Evangelho de João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como a gente pode ler esse versículo, e eu me incluo nisso também. Mas toda vez que a gente lê esse versículo, a gente tinha que ter um acesso de alegria e de gratidão, que é algo tremendo. Porque ele dá uma declaração poderosa. E se eu pudesse sumarizar aqui a minha pregação, seria 2 palavras: está consumado. Exclamação, como está escrito aqui. A obra de Jesus, ela é suficiente. Tem muita gente que tenta acrescentar alguma coisa. Tem muita gente que tenta colocar em dúvida: mas será que vale? Será que o sangue de Jesus tem poder? Será que o sacrifício dele é suficiente? É. Isso é uma das maiores mentiras que podem inventar. O sangue de Jesus nunca vai perder o poder dele. O sacrifício de Jesus nunca vai deixar de ser suficiente. Porque quando ele fala aqui, está consumado, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tudo que ele passou, ele sabia exatamente o que ele estava. Quando ele declarou essas 2 palavras, está consumado, ele sabia que ele tinha feito aquilo que ele precisava fazer. E se a gente for analisar ainda na gramática ali do grego, eu não sou um especialista em grego, mas pesquisando ali, essa dá uma ideia realmente de algo que foi completado, ou seja, acabou, mas que os efeitos ainda continuam. Então, e continua mesmo, porque a gente está aqui, né? E a gente prega, e pessoas se convertem, e a palavra dele é pregada, e ela cresce, e ela anda aí pelo mundo, e o Senhor realmente é engrandecido, porque Ele foi fiel até o fim. Aquilo que Ele tinha para fazer, Ele fez. Vamos guardar um pouquinho aqui em João 19, vamos voltar um pouquinho lá para João 17, e ele diz o seguinte, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. E ele estava aqui na terra, e ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que ele foi designado para fazer. Essa oração é tremenda, dá meses aí de pregação, sem dúvida nenhuma, mas só para a gente ter a certeza que Cristo, Ele terminou aquilo que Ele veio fazer. E Ele entregou. Não foi um clamor ali de desespero, não foi um clamor que finalmente tinha acabado, a dor não, foi um clamor de vitória, para declarar: olha, Pai, está feito. Está feito. Está consumado. Essas 2 palavras têm sido e tem que ser o alicerce para a nossa vida. Que está consumado. Quando a gente pensa em alguma coisa de Jesus,
Tudo que a gente faz, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é só porque ele foi até o fim. Porque ele foi ali na cruz, ele morreu, glória a Deus, depois ele ressuscitou, e a gente tem a nossa esperança, mas a nossa segurança, assim como os nossos irmãos tiveram, vem dessas duas palavras. Porque ele consumou aquilo que ele veio aqui fazer. E ele declarou ali na cruz: está consumado. Ele passou porque ele tinha que fazer, porque ele tinha um propósito. E ele foi ali até o fim. Guarda aí em 19, vamos lá para Filipenses. O texto também bem conhecido, só para a gente dar uma... Filipenses 2. Versículo... Vamos começar do 7. Do 5, vai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio fazer isso aqui. E note que ele fez voluntariamente. Ele fez porque ele quis. Ele era Deus. Se ele quiser sair daquela cruz, falou: olha, quer saber, eu cansei desse negócio. Quem são esses caras aqui para ficar me humilhando? Vou dar uma carteirada aqui, né? Aquilo que o brasileiro está muito conhecido, né? Você fala, você sabe com quem você está falando? O único que poderia falar isso é Jesus. Você sabe com quem você está falando, meu cara? Eu sou Deus, pô. Vou ficar aturando isso daqui, você me batendo, me cuspindo, me dando chicotada, me xingando, me humilhando. Mas não. Ele foi ali e ele cumpriu o propósito. Ele ficou na cruz, ele passou aquilo que ele passou, porque ele quis e ele sabia o quanto que ele tinha que fazer. Ele, como a gente lê aqui, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele que estava no controle ali. Se a gente parar para pensar. Ele se deixou ser sacrificado. Nós estamos aqui hoje porque está consumado. A gente foi reconciliado com Deus. A gente foi reconciliado com Deus. Tem pessoas que ainda vão ser reconciliadas com Deus. Então nós temos o poder aí de ser reconciliados com Deus porque está consumado. Não sei se vocês já chegaram a parar de pensar na consequência dessas duas palavras. Tudo que a gente faz foi porque Jesus terminou a obra dele. Tudo, tudo, tudo. A nossa vida cristã existe porque está consumado. Existe o ministério cristão Alfa e Ômega porque está consumado. E todos os outros ministérios, e todas as outras igrejas, e todos os outros corpos de adoração, tudo porque está consumado. A gente pode experimentar as maravilhas de Deus porque está consumado. Talvez seja a pregação mais simples que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas a gente tem que lembrar disso na nossa vida. Que Jesus, Ele fez tudo o que Ele tinha que ter feito aqui na terra. Ele completou. Ele acabou. Ele fez tudo. Tudo. Guarda aqui, vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 8.
que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se tem uma coisa que a gente não pode ter dúvida do amor de Deus, porque Ele nos amou no nosso pior. Quando Ele falou está consumado, foi antes de qualquer pessoa ter aceitado. Estava começando ali, vamos colocar. Ele falou: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer por todo mundo. E olha, não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, e eu vou passar por tudo, tudo. Eu vou até o fim. Eu vou terminar. Eu vou consumar. Eu vou declarar que está consumado. Mesmo que você não tenha falado ainda assim para mim. Ele fez isso porque Ele nos amou. Essas duas palavras, está consumado, demonstra o amor de Deus de uma forma assim tremenda. Todo mundo aqui deve ter algumas coisas que você fala: essa eu achei que não ia ter perdão. Porque às vezes a gente é muito bom para falar também, né? Do mundo. Mas a gente teve lá um dia também. A gente mentiu também. Talvez a gente puxou o tapete de alguém. Talvez a gente se omitiu quando não devia omitir. Talvez a gente não defendeu alguém que deveria defender. A gente estava lá um dia também. E o Senhor nos tirou de lá. Nos tirou. Porque Ele só pode fazer isso porque Ele foi até o fim. Porque a gente tem essas duas palavras: está consumado. Deus, Ele ama a todos. Todos. E Ele quer todo mundo. Pela palavra, a gente sabe que todos não virão. Aliás, é estreito o caminho. Mas que aqui, que na nossa casa, venham todos. Venham todos. Porque está consumado. E eu não sei, acho que a maioria aqui já conhece a Jesus. Mas eu queria deixar um convite. Jesus, Ele fez tudo isso para a gente. Ele sofreu por nossa causa. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço do nosso pecado, para que a gente pudesse ter um caminho para o Pai. Para que realmente a gente pudesse nos arrepender, reconhecer a Ele como Senhor e termos um caminho. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Se você já entregou, porque Ele pagou o preço. Acabou. Está lá. O bilhete premiado está ali. É só você ir buscar. E é um bilhete premiado diferente isso daí. Porque esse traz vida. Vida eterna. E eu queria deixar um convite. Se alguém quiser, pedir que todo mundo vamos baixar a cabeça, vamos orar. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez isso, que nunca entregou realmente a sua vida para Jesus, de uma maneira aqui, confessando realmente o nome dEle, o senhorio dEle sobre a sua vida. E hoje pode ser o dia da sua salvação.